Na contramão do sistema. Na contramão. Na contramão do sistema, eu vou, não sou do mundo, não. Aleluia! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sabemos que horas eles estão nos acompanhando, mas que alegria podermos estar aqui para mais um podcast na Contramão. Meu nome é Júlio e eu estou aqui com dois amados irmãos que eu chamo para se apresentarem, que estão aqui para compartilharmos essa noite uma palavra riquíssima que o Senhor tem para nós. Amém, meu nome é Ingrid. Olá, você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com você nesse momento. Verdade, é um grande prazer. Meu nome é Anderson e vamos escutar mais uma porção da palavra do Senhor. Aleluia! Então, gente, um versículo aqui que eu queria começar a desfrutar de comunhão um pouco sobre ele. O versículo está aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 1. E ele diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Nós que somos jovens, a gente vive uma vida muito no meio da multidão, né? E todo mundo trabalha e a gente tem contato com inúmeras pessoas. E a gente vê que aqui tem algo que Jesus faz, que é bastante, assim, nas escrituras, sempre tem isso, de Jesus se puxar, né, subir o monte, ir para uma outra esfera, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, no viver de vocês experimentam isso, por exemplo, tá a multidão e de repente vocês sentem essa necessidade de outra esfera. O Senhor está me chamando para outra esfera. Eu ouvi um pouco com vocês sobre isso. O Senhor sempre nos chama, né? O Senhor sempre quer nos tirar de uma condição que nós estejamos. E o Senhor nos chama para a gente sair dessa esfera terrena, né? Para que a gente deixe tudo que é terreno, para que a gente venha a subir degraus. A gente possa estar subindo de nível dia após dia. A gente possa largar cada vez mais as coisas desse mundo, né? Para tanto nos enredar. E não só o Senhor nos chama, como a gente tem essa necessidade, né? De sair dessa multidão, de sair dessa esfera, de sair de tantos falares, né? Tantas coisas, tanta tribulação, tantas vozes, Tantos discursos, é muitos discursos, né? verdade. E aprender realmente com quem sabe todas as coisas, para que a gente tenha essa comunhão íntima com o Senhor, né? Amém. Sem nada para atrapalhar, a gente subir ao monte, ter um período de aprender mesmo do Senhor, de a gente se desvencilhar de tudo que é terreno, saber distinguir, né? Porque quando o Senhor começa a nos ensinar, a gente consegue fazer separação, né? Consegue compreender o que é terreno, o que é celestial. Verdade. E essa comunhão, ela é muito necessária. E o Senhor, ele está sempre nos chamando, né? Para que a gente tenha esse desfrute íntimo com Ele. Verdade. É uma coisa que eu acho interessante, pegando assim esse primeiro versículo, né? Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. É interessante porque toda vez que você vai ler algo sobre Jesus, ele está criando um cenário. Ele está subindo um monte, ele está ali na sinagoga, ele está numa casa ceando com a galera e diz: não, vamos fazer uma reuniãozinha aqui, vamos desfrutar e vamos ouvir aqui a da palavra de Deus. Ele mesmo, né? A palavra dele mesmo. Ele está no casamento e aí ele faz um milagre. Ele sempre está criando cenários
para a comunhão, para despertar algo nas pessoas. E uma das coisas que a gente pode observar é que, certo, pode ter a multidão dessas situações aí que for. Ou então essas situações não precisa nem ser uma situação, pode ser pessoas. Você pode estar na igreja, assim, na igreja que eu digo, né, no templo, lá, no local, cheio de gente, rodeado de gente, e você não está tocando no Senhor. Verdade. E aí a gente tem o sentimento daquela mulher do fluxo de sangue. Que ela tem uma multidão acerca dela, né? À sua volta. E ela vai, não se importa com a multidão. Ela simplesmente viu ele, foi para lá e tocou nele. E ali ela recebeu o milagre dela. Verdade. Da mesma forma, a gente consegue poder fazer aqui uma analogia, uma associação a essa parte. De que o Senhor, ele viu a multidão, mas ele tinha um foco. Ele disse, vou ali subir ao monte e eu vou ter comunhão com vocês. E da mesma forma, o Senhor fica a todo tempo nos chamando. Verdade. Né? Ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta, eu quero ter uma conversa contigo. Verdade. E quando o Senhor ele nos está indicando a oração, ou para você desfrutar da palavra, para você ler a palavra, ele está indicando ali que você precisa um pouco mais dele. Não é que o Senhor necessariamente precise de você. De que, tipo, ele vai colapsar se ele não tiver a sua presença. Mas muito pelo contrário, né? Nós precisamos da presença do Senhor. Porém, ele quis ter a minha presença. Verdade. E isso é uma coisa que os discípulos, eles tiveram um grande privilégio de estar em carne lá com o Senhor. Porém, nós temos um grande privilégio de estar em espírito. Verdade. Verdade. E eu toco muito aqui, né, quando ele fala acerca desse... Eu subi ao monte, gente, eu acho que, né, para quem está nos ouvindo, já ficou claro, não é que você vai subir. A gente em Campina Grande mora na Serra da Borborema, a gente já está no lugar alto. Mas é espiritualmente, a gente ir para esse lugar, independentemente de onde a gente esteja, onde fica só nós e o Senhor, né? E, de fato, assim, uma coisa que eu toco é que as multidões não são um problema, né? Como o Ingrid falou, tem aquele monte de gente com a mulher com fluxo de sangue e as pessoas não tinham problema. As pessoas, na verdade, estavam ali para ver Jesus, para aquilo tudo. Mas qual era a questão? Era a disposição, o ânimo individual dela. Então, assim, na nossa vida, nós trabalhamos, talvez alguns que estão já nos acompanhando, né, estejam estudando, não tem problema com nada disso, né? Se o Senhor não fez um chamado para você, assim, para você seguir, né, em tempo integral ao Senhor, então não tem problema você buscar ter uma família, buscar estudar, buscar trabalhar, mas a questão é onde está a sua prioridade. E se essas multidões, né, estão impedindo você de ir tocar o Senhor para sentir do Senhor sair poder. Eu toco muito nisso. Então ele disse, vendo Jesus a multidão, subiu ao mundo. Então, a partir do momento em que você é sugado, né, pela multidão, a gente precisa viver sempre, né, nesses lugares altos. Até Abacuque, acho que é Abacuque que diz que o Senhor é aquele que nos faz andar em lugares altos. É incrível isso, porque sempre, né, várias vezes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, há essa referência ao alto. É algo que é acima de nós. Né? Por quê? É como até Anderson falou também, a gente tem uma esfera que é terrena. Né? E a gente sabe, você que está nos acompanhando, nada desse mundo vai cooperar. Pode ser uma coisa até boa, uma coisa lícita, mas nada vai cooperar para que você busque o Senhor, né? Vai ser sempre um sistema para nos tragar, para nos derrubar, né? E aí o que a gente precisa? Subir o mundo, vai para cima. E aí o Senhor hoje está dentro de nós. Toda essa realidade está dentro como um livro compartilhou. Isso é fantástico, porque talvez, imagina, se a gente ainda estivesse com o Senhor em carne, ia ser maravilhoso, não resta dúvida disso, né? Poder estar lá. A experiência de João é maravilhosa, você poder estar encostado no peito de Jesus, isso é maravilhoso, principalmente sabendo Jesus quem era. Mas, trazendo Jesus, se Jesus vivesse na esfera de hoje da gente, talvez a gente acordasse com Jesus, mas a gente ia para o trabalho, e aí? Jesus ficava em casa. Jesus é carpinteiro, eu sou o quê? Exatamente. Meu trabalho é outro. Aí Jesus ia para o trabalho dele
ou ia talvez pregar e eu tô no meu canto e aí pronto, aí eu ia me encontrar quando? No final do dia. E essa comunhão. Mas o Senhor hoje está na nossa experiência. Eu estou no meu trabalho, eu não preciso, né, que Jesus esteja fisicamente, porque Jesus está dentro de mim. Mas se você creu no Senhor, Jesus está dentro de você. Você Verdade. pode subir ao monte. Amém. Então essa é a oportunidade que nós temos. Assim, eu estou no meu trabalho, tá, as multidões, várias coisas. Da Rússia e Ucrânia, meu Deus, falam tanto de Rússia e Ucrânia que vai ter uma guerra nuclear, uma terceira guerra. Pode acontecer? Pode. Mas o que é que eu faço? Senhor Jesus, eu vou para uma outra esfera, eu vou para uma outra realidade e eu vou me encontrar com o Senhor. E aí o versículo continua, né? Diz assim, subiu ao monte como se assentasse. Engraçado isso, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência assim, de o Senhor se assentar com você. Você está numa comunhão tão boa que é realmente assim como se o Senhor tivesse assentado com você. Eu acho isso muito parecido com aquela experiência de Deus quando foi visitar Abraão, né? Que ele veio. E é interessante ali aquele versículo porque assim, não é o Deus da glória. Ele certamente é. Mas ele foi simplesmente para sentar e para comer. Vocês têm essa experiência? Eu queria que vocês compartilhassem comigo um pouco dessa experiência de vocês com o Senhor. Assim, vocês tocam nisso no dia a dia. E só aquela intimidade. Só vocês e o Senhor, assim, como se não fosse vocês tendo comunhão com o Deus da glória, altíssimo e tal. Mas assim, é o seu amigo. Ele até fala, eu posso esconder alguma coisa de Abraão. Como é essa experiência para vocês, assim? Eu tô indo bem, assim, tô sendo bem invasivo. Vai tu. Vamos fazer essa ordem aqui, sempre Anderson primeiro. Provado. Pela ordem alfabética. Ordem alfabética. O Senhor, ele é nosso Pai, nosso Deus. Verdade. E assim, como o Júlio compartilhou, nós precisamos desfrutar dele também como nosso amigo, né? Verdade. A gente tem a presença do Senhor como nosso amigo, que tem comunhão conosco, como aqui a gente está sentado, né? Nós somos amigos, né? Somos Best friends. amigos, estamos aqui numa comunhão. Verdade. E é uma das coisas que Deus espera de nós, né? Que a gente não só... Às vezes a questão da gente ver o Deus é o Deus no alto céus, Distante, né? distante, tão distante, em luz inacessível. Mas ele é um Deus que nos se faz presente, né? Verdade. Que ele, como o Ingrid compartilhou, que ele nos toca, que ele nos chama para oração, nos chama para a palavra. Verdade. O Senhor, ele Sempre quer comunhão. sempre quer comunhão, sempre quer estar assentado, quer estar conversando conosco. Amém. Verdade. E que bom, né? É muito bom. Aleluia. Eu gosto muito dessa experiência de na mesa, assim. Porque é sempre na mesa, a gente não tem comida aqui, né? Nós temos água. Mas é sempre na mesa que a gente tem comunhão. Verdade. E a gente pode observar na palavra do Senhor que ele sempre está rodeado de pessoas e de vez por outra tem uma ceia. Sim. Tá ali, tá pregando a multidão, ele tem, esse povo tá com fome. Alguém tem comida aí? Ah, um guri tem 2 peixes ali. 5 pães, né? 5 Não, pães e 2 5 pães e peixinhos. 2 peixinhos. Ó, já esqueci na história aqui, trocando os números. E aí ele vai e alimenta aquela galera. Então, o que Deus está dizendo? Certo, eu tô dando comida física para vocês, mas vocês não têm ideia do que eu tenho para vocês. Verdade. Isso aqui é só uma relinha de tudo que eu tenho para oferecer, Verdade. que é se alimentar do próprio Deus. Parece meio estranho essa frase, mas na verdade é se constituir. Imagina você tem um copo, supõe-se que tem 2 copos, um copo vazio e um copo com líquido. Só que esse copo aqui que tem um líquido, ele é como se fosse uma fonte inesgotável. Então, na medida que eu tenho esse copo e eu começo a despejar água no que está vazio, o líquido que está vazio do copo, no copo vazio, a gente começa a observar que esse copo vai se enchendo. Mas Verdade. se esse outro aqui, ele é transbordante, ele é uma fonte inesgotável, nunca vai acabar. Ou seja, esse aqui sempre está enchendo o outro. E da mesma forma é o Senhor. O Senhor sempre vai ser transbordante. E todas as vezes que nós formos ao Senhor, Ele vai responder. Ele é tudo o que nós precisamos, né? Amém. O Senhor sempre se apresenta como o que você precisa. Ah, você precisa de proteção? Ele tem, Ele é o Senhor dos exércitos. Você está precisando de justiça? Ele é aquele que exerce justiça. Você está precisando de amor?
ele é aquele que vai... ele é o próprio amor, na verdade. Ele se define como o próprio amor. Você tá se sentindo carente, meio sozinho, ele é pai. Verdade. Ele se apresenta também como marido. E outrora também ele se apresenta como aquele que é como se fosse uma galinha que junta os seus pintinhos e bota debaixo das suas asas. Ele dá proteção. Então, o Senhor, ele se apresenta de diversas maneiras para que nós, pessoas tão diferentes, porque eu sou completamente diferente de Júlio e completamente diferente de Anderson. Mas o Senhor, ele tem uma medida tão exata daquilo que eu preciso, Verdade. que só ele pode me preencher. Então ele sempre me chama para a mesa. Quer dizer, vem aqui, vamos conversar um pouco, lê mais sobre mim, porque o Senhor, ele não é uma memória viva, mas ele é uma pessoa viva. Amém. É uma pessoa que está fora de mim, mas também está dentro de mim, né? Como a gente vê lá em João 17, ele fala assim, deles agora, João 17, versículo 22, deles agora que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, ou seja, Cristo e Deus, um. E aí ele diz que eu também vou ser um com ele. E ele diz assim, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e amastes como igualmente, e os amastes como igualmente me amastes. Ou seja, aqui a gente tem um testemunho de unidade da igreja, né? Que é para que nós sejamos um, sejamos concordantes e sejamos um com o Senhor. Mas ele no finalzinho ele fala, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes. Ou seja, ama você que está me ouvindo agora, ama Júlia, ama Anderson, ama Ian, ama Caio que também está aqui, como igualmente me amastes. Ou seja, o amor do Senhor, ele é tão genuíno, tão puro, que ele não precisa de reciprocidade para amar. Ele não precisa que eu o ame na mesma intensidade que ele me ama, porque isso é impossível. Não tem como eu amar o Senhor, porque eu sou falha, eu peco, eu muitas vezes estou desanimada, às vezes eu não consigo orar, não consigo ler a palavra da mesma forma que antes. Às vezes falta o brilho, sabe? Falta aquele brilho do primeiro amor. Às vezes o amor da gente esfria, a gente nem percebe. E a gente vai até ontem na reunião de jovens, de que na verdade não seria necessariamente só o amor entre as pessoas que iria se esfriar, mas o amor das pessoas para com a palavra de Deus, para com a pessoa de Deus. Verdade. E é isso, né? Todas as vezes que Deus nos chama à mesa, seja para orar, seja para ler a palavra, ele está dizendo isso. Ó, eu te amo. Renova aí o teu primeiro amor por mim, não que seja um pedido, mas fazendo assim, tipo, você lembra que eu te amo? Senhor, mesmo, né? Para que a gente esteja lá. E eu acho fantástico, porque quando a gente vai para os princípios, sempre assim, Deus estabeleceu isso. Ele ia ter comunhão com o homem. E era algo, assim, você vê que era no jardim, no Éden. O jardim era no Éden, e Éden quer dizer prazer, quer dizer deleite. Então aquele é o contexto que traz prazer a Deus. Deus gostava de se relacionar com o homem, Deus gostava de ter comunhão com o homem. E é nesse sentido mesmo, eu creio, que era esse sentido assim, de comunhão de mesa, né? Em que ele falava para Adão, Adão falava para ele. E isso era de tal forma que quando ele chega e ele não encontra Adão, né? Ele sabia certamente onde Adão estava, mas ele fala, não, onde está? Isso é muito forte, sabe? Porque no nosso dia a dia, talvez o Senhor esteja perguntando, né? O quanto você está na presença dele. Nós precisamos subir, porque Deus não habita na esfera terrena, nós precisamos encontrá-lo na esfera celestial, que ele está dentro de nós. Então, quando a gente não está lá, ele fica, Ingrid, onde estás? Anderson, onde estás? Júlio, onde estás? Porque o Senhor quer ter comunhão. Então aqui ele diz, ó, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. A gente precisa fazer isso, né? Nós que somos jovens, nós que estamos aí, nós somos jovens adultos, em breve seremos adultos, e a gente começa nessa idade, não sei vocês, mas a gente começa a perceber muito que os pais da gente diziam assim, deixe você chegar. Pronto, uma coisa que meu pai e minha mãe diziam muito é assim, deixe você ser pai, deixe você ser pai. Você realmente começa a ver, tia, bem que papai e mamãe falou. Mas assim, a gente tá nessa fase, e essa é a fase que a gente começa as conquistas da nossa vida, né? Conquista até mesmo ministerial, o ministério. E se você é um irmão que creu no Senhor e que você já tem mais idade, não se preocupe, tá? Não tem idade, seja jovem no espírito.
É 0 a 100. Exatamente. Mas assim, jovens em idade, né? Começou agora a estar no ponto de conquistar as coisas. E é realmente muito complicado, porque é para manter tudo isso, fazer um malabarismo, para manter tudo isso assim, em ordem. Minha vida familiar, minha vida profissional, manter tudo isso em ordem. Mas aí o que o Senhor aqui estabelece, vendo as multidões, eita, é a multidão, eita, é trabalho, eita, é isso, é preocupação, é tudo. No Brasil, fora do Brasil, é preocupação a todo canto. É boleto. É boleto. Começa a chegar os boletos Começa a chegar boleto pra gente. E eu não sei vocês, mas assim, quando a gente chega no final do mês, que a gente paga os boletos, a gente diz, ó Senhor, muito obrigado, porque eu paguei esse boleto. Mas aí, quando Jesus viu as multidões, ele sobe ao monte e como se ele se assentasse. A gente precisa ter isso, sabe, com o Senhor. Das multidões, vamos subir ao monte e vamos se assentar. A gente vence no descanso. Sim. E aqui é o ponto que eu creio assim, neofrágico da situação. Ele passou a ensiná-los. A palavra, ele passou a falar a palavra dele. E isso é o ponto, sabe? Sim. É ótimo que a gente tenha comunhão com o Senhor, assim, estou no meu trabalho, Senhor Jesus, Senhor, por meio da oração. A oração é importantíssimo, importantíssimo. Mas a gente não pode perder isso da palavra, sabe? Porque é até o que Ingrid falou. Essa palavra é o nosso sustento, é o que nos dá força, é o que nos alimenta. Então, assim, quando a gente vai para a palavra, a gente ganha algo. É Deus estar falando para a gente. Não só a gente está na presença de Deus, não só a gente está falando, Senhor, seja com isso, Senhor. A gente até falou isso na reunião de jovens também, foi riquíssima a reunião. E aí a gente também agora está dando a oportunidade. Quando a gente vai para a palavra, aí o Senhor fala. E aqui não foi diferente. E o interessante é que aqui ele passa a ensinar bem-aventurado. Mais que feliz, abençoado. Então, irmãos, você que está nos acompanhando, essa noite o Senhor está lhe chamando para o alto. Você talvez, não sei que hora você está nos assistindo. Talvez pela manhã está indo para o trabalho, talvez você já esteja atrasado. Talvez você está de tarde em casa, está tudo boinhas. Talvez você esteja no seu trabalho, chegando em casa do trabalho cansado. Mas o Senhor está convidando você para ir para o alto. Invoca o nome dele e vai para a palavra. Diz assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente sempre, faz questão de encorajar, vocês que estão nos assistindo e todo mundo a invocar o nome do Senhor, sabe? Porque invocar o nome do Senhor é chamar. Então, se você quer ter comunhão com Cristo, o que é que você precisa fazer? Chamar. Não é um chavão. É algo natural. Se eu quero uma pessoa, eu vou chamar. Então, quanto mais você chama, Senhor Jesus, a presença do Senhor vai... E você vai subindo de nível. Você vai para uma outra esfera. Pergunto, os problemas vão continuar? Vai. Provavelmente. Mas a forma que você enfrenta os problemas não serão o mesmo. Exatamente. Exatamente. Eu li um livro certa vez, que era um pregador americano. E ele disse assim, a menininha dele, pequenininha, entrou num elevador. O elevador encheu de gente. Muita gente. E aí, ela ficou lá. E o que a menina só via? Só via as pernas na frente dela. Deve ser horrível. Pra quem é claustrofóbico, pior ainda. Tá dentro do elevador aí com um monte de pernas. Mas o interessante foi que ela disse, pai, me coloca no braço. Ela pediu pro pai para ir pro braço. E o pai colocou. E ali as pessoas continuaram. Ela continuou dentro do elevador. Mas a diferença é porque agora ela estava tendo a perspectiva do Pai. Então, quando nós somos chamados à presença do Senhor, ao alto, a perspectiva do Pai. A perspectiva do Pai. Pronto, A perspectiva do Pai. Então, tudo muda. Você começa a ver a coisa. Tá. É isso que está acontecendo.
Porque o Senhor está mostrando. E aí Jesus aqui, ele passa a ensinar. Interessante que ele fala das bem-aventuranças, ele não diz, ele passou a falar sobre, mas ele passou a ensinar. E ele, bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Ou seja, Jesus estava ensinando o que era ser feliz, o que era ser abençoado, né? E toda vez que a gente ensina algo a alguém, você quer que essa pessoa aprenda. Exato. Então, ali a intenção, né, a gente pode dizer que a intenção do coração do Senhor era que eles aprendessem a ser assim. Não necessariamente você nasce assim, mas Verdade. você se torna assim. Porque a gente pode ter também ali esse exemplo de se tornar, né? A gente pode ter em Davi, que ele vai pedir um coração puro ao Senhor. Verdade. E a gente não nasce com um coração puro, muito pelo contrário, nós somos pecadores totalmente inclinados para o mal e para fazer o mal, Verdade. né? Pode ser que você não seja lá um assassino, mas às vezes você tem uma mentira aqui, faz alguma coisa errada ali, ou às vezes tem uns pensamentos negativos acerca de outras pessoas, e etc. E a gente acaba tendo essa inclinação, mas aí o Senhor vem falar para você: ah, mas eu vou fazer você, para entrar no reino dos céus, eu preciso que você nasça de novo. E eu vou fazer você nascer de novo. E aí a gente crê no Senhor, crê nessa palavra de Deus e nasce de novo, né? Porque a gente Amém. nasce ali do Senhor. E o que a gente, né, vê no alimento diário dessa semana, né? Semana 4? Eu não lembro agora. Semana 2. Semana 2, aí. Misturando os números e tudo. Nós vimos que o Senhor, ele começa a apresentar essas bem-aventuranças, né? Os irmãos, eles apresentam essas bem-aventuranças que o Senhor falou e ele vai detalhando acerca dessas coisas, né? Por exemplo, quando a gente... Bem-aventurados pobres de espírito, né? Porque nós precisamos ser simples, né? Quem é pobre tem o quê? Tem nada. Verdade. Então você não é constituído, você não se constitui de todas. Você pode ser o maior juiz do Brasil, o juiz mais top. Ter o conhecimento mais assim, na nata da sociedade. Mas, se você não for pobre de espírito, o reino dos céus não será seu. Verdade. E aí? Onde é que você vai encontrar essa simplicidade, essa humildade? No Senhor. Verdade. Amém. Verdade. E o interessante é que, assim, bem-aventurado. Quando a gente desfrutou já, fica por sinal aqui o encorajamento, tá? No Instagram da Igreja em Campina Grande tem uma live, ainda tá disponível lá? Aleluia, tá disponível lá. Uma live em que nós comentamos muito, né, sobre essas bem-aventuranças. Então, para complementar o que a gente está falando aqui, pode procurar lá, tá riquíssimo. E assim, de fato, quando a gente olha para cá, aí alguma gente pode dizer, humilde de espírito. Talvez eu seja humilde de espírito. Humildade não é meu forte. Aí, os que choram, os mansos. Ih, rapaz, os mansos. Os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Então, assim, se aqui o Senhor está nos ensinando a ser bem-aventurado, se aqui estão bem-aventuranças, em termos do Senhor está, como é que eu vou ser feliz? Eu vou ser feliz se eu for humilde de espírito. Se eu chorar. Olha, Se eu souber chorar. se eu souber chorar. Porque muitas vezes, já viu, existem dois tipos de choro, né? Existe aquele choro desesperador e existe o choro que você tá ali porque você... Existem vários choros, na verdade. Porque você tá triste ali, você precisa de consolo. Verdade. Né? Quem nunca viu uma criança birrando assim no mercado? Ela tá lá inconsolável, porque ela quer aquele brinquedo e a mãe não vai ter dinheiro pra dar, o pai não vai ter dinheiro pra dar, ou não quer dar, simplesmente não quer dar porque a criança precisa aprender ou não também. E aí, o Senhor tá falando, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Ou seja, em meio às minhas tribulações, eu posso me reclinar no peito do Senhor, assim como João fazia, Verdade. e chorar. Porque eu tenho um colo para chorar. E é muito, muito rico isso. Verdade. E engraçado que... Engraçado não, assim, interessante.
É que eu não sei vocês, né? Mas quando eu olho assim, pra ser feliz por aqui é um nível tão alto. Às vezes nem é levado. É, né? Agora, como o Ingrid também compartilhou, né? A questão das bem-aventuranças é um processo, né? É uma Exato. transformação. Exatamente. Assim como Davi diz, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque aqui nas bem-aventuranças também fala de um coração puro. Verdade. E que mostram que ele não tinha. Moisés era... A palavra vai dizer que ele era o homem mais manso sobre a face da terra. O homem Moisés era muito manso. Naquele momento. Antes disso, ele tinha matado um egípcio. Depois ele subiu várias vezes ao monte. E eu disse, E tá Deus, esse povo é teu, não é meu não. Cuida dessa galera aqui. O meu é teu. É teu. Mas isso depois de várias vezes subindo ao monte, né? Verdade. Exato. Assim como Davi também, ele pedindo ao Senhor o coração. Isso deve ser nossa conduta, né? Verdade. Embora que nós não tenhamos essas características, Verdade. essas bem-aventuranças que ele não esteja presente em nosso viver, a gente pode pedir ao Senhor. Que é o processo, né? Que é o processo. E a gente vai subir na moto. Nós somos discípulos do Senhor, né? Que o primeiro versículo vai dizer assim, ó. Aproximaram seus discípulos. É isso a chave, Nós né? somos os discípulos do Senhor. Verdade. Precisamos nos aproximar dele. Amém, verdade. Pedir a gente, quando a gente ganha a luz no Senhor, quando o Senhor nos ilumina, a gente vai ver nossa real condição. Verdade. Às vezes a gente pode até se comparar com outro homem, e às vezes até muitas vezes ser que nem aquele fariseu, né? Eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo, mas quando o Senhor realmente nos ilumina, a gente vê nossa condição. Verdade. E que nós somos pecadores, que precisamos aprender do Senhor. E uma das questões de ser pobre em espírito é de querer aprender, né? De estar vazio, não estar cheio de si, de cheio de eu sei, né? Que nos atrapalha tanto, né? Tem um versículo sei que demais. diz Eu sei que... demais, eu sei muito. Tem um versículo que diz que ele corrige aquele que ama, né? Verdade. Que Deus corrige aquele que ele ama. Verdade. E essa forma que Deus nos expõe, acontece você está lá focado. Aconteceu uma situação assim parecida comigo. Estava lá focada, buscando o Senhor. De repente aconteceu uma coisa que mudou tudo, que foi tudo assim, todos os meus planos foram por água abaixo. Eu disse, não sei o que. E eu me revoltei, né? Fiquei pistola. E aí, depois de um tempo, né, que passou toda a fúria, aí eu me acalmei, assim. Aí eu lembrei que o Senhor corrige quem ama. Verdade. E que bom que o Senhor me expôs, fez essa exposição minha. Porque se ele não tivesse exposto lá o Leviatã, né? O Leviatã. O Leviatã, que do nada, o Bemote, O Bemote. essa galera aí da barra pesada, eu nunca teria sido iluminada de que meu coração ainda era impuro naquela área. Verdade. E isso é uma coisa assim que me faz perseverar, porque tudo isso são as cordas de amor do Senhor. Verdade. São tudo que eu sofro, todas as coisas que eu sofro, ou que eu já passei, que eu ainda vou passar, são as cordas do amor do Senhor, dizendo, vamos, tem um reino para você, tem uma coisa preparada para você. E uma frase no Alimento Diário que me tocou muito, né, não está necessariamente escrita assim, mas ele fala a respeito de que a felicidade está onde Deus está. Exato. E esse bem-aventurado eu sou quando eu estou onde Deus está, quando eu me comporto como Deus se comporta. Eu sou aquela pessoa super nervosa que não aguento levar um desaforo para casa. E Deus está dizendo, bem-aventurados pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Cara, você já viu um filho de Deus, quando alguém que é filho de Deus, quando ele está numa situação que ele foi injustiçado, ele começa a fazer um barraco lá no banco. Normal acontecer barraco em banco. E a galera começa a se exaltar no trânsito. Nossa, quer ver filho de Deus no trânsito? Quem dirige? Aí começa aquele barraco todo e você não é pacificador. Aí, a filho de Deus, esse aí? Esse que tá gritando ali com a mulher, que se exaltou não sei o quê? Verdade. Porque são nessas horas que a gente vai ser testado. Porque você é testado no particular, mas aquilo que te expõe mais em público é aquilo que vai te trazer mais vergonha. Verdade. E é onde você vai buscar mais o Senhor. Porém, feliz é quem está onde Deus está. Verdade.
Até tem um versículo que diz, né, que acho que foi Davi, que diz assim, eleva os meus olhos para o mundo. Me virar o socorro. Então, assim, irmãos, a gente olha pra gente, né, e de fato olha pra aqui, é como os irmãos compartilharam. Eita, eu não sou manso. Eu não sou... Até, e não se preocupe se você acha assim, tá? Paulo disse, desventurado homem que sou. Dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores. Eu pegava briga na faculdade, hoje não pego mais. Olha aí, é um crescimento, Olha aí, né? Crescimento. Mas aí, irmãos, é como os irmãos estão compartilhando, sabe? Isso é um processo. Não se ache, assim, incapaz. Porque realmente você não é, nenhum de nós somos. Cristo é. Amém. E ele faz isso por meio da palavra. A palavra para nós, em primeiro lugar, ela nos expõe. Como talvez esteja sendo exposto aqui. A gente está olhando e diz, puxa, eu não sou nada disso. E o Senhor espera que eu seja isso. Ou o grau que Deus está, onde é que eu estou. Mas, ao mesmo tempo, ela nos traz alegria. É isso que toca, sabe? Nos traz esperança. Então essa palavra para nós, quando a gente vai, tá, eu tô aqui, eu sou uma pessoa extremamente terrena, cheia de problemas, pego briga no trânsito também, assim, quando as motos vão entrando e você tá lá e apressado para ir pro trabalho e as motos entrando, fica muito furioso. Mas assim, quando a gente vai para a palavra, irmãos, a palavra ela é nosso alimento. Então, à medida que a gente come, a gente se alimenta da palavra. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a palavra por N plataformas. Pelo YouTube, onde vocês estão nos acompanhando. No Instagram também. E aí, essa palavra, à medida que eu vou me alimentando da palavra, pouco a pouco, essa palavra vai gerando em mim algo. Então, ao mesmo tempo que ela me expõe, mas ela não me expõe, irmãos, não é para deixar você triste, para você parar, não. Não é pra tirar você da carreira. Não. Pra não Oi? tirar a nossa soberba. Exato, exatamente. Até mesmo porque se isso é uma coisa que leva a gente para baixo, isso aí é a acusação do inimigo. Você é assim. Ingrid, você é assim. Você pega briga na faculdade. Exato. Então não, mas o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai apontar para você. O Senhor ele está lhe iluminando. Mas para que o Senhor quer lhe iluminar? É para lhe dar felicidade, para lhe dar alegria, para lhe dar satisfação. Por isso que no momento em que nós somos, né, confrontados, no momento que nós somos iluminados por meio da palavra, ao mesmo tempo a palavra é o nosso alimento para nos dar satisfação, para nos dar alegria. E o que o Senhor fala, o falar do Senhor é inesgotável. Imagina aí que você tem uma fome infinita e o Senhor tem assim um banquete infinito do melhor para você. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente precisa se alimentar do Senhor. E à medida que a gente vai se alimentando dessa palavra, essa palavra ela vai gerando um efeito em nós. Então, essa é a sensação. Eu faço isso hoje, de repente não estou fazendo mais. Por quê? Porque eu estou me alimentando da palavra. E pouco a pouco, até a Bíblia fala de glória em glória, né? Nós somos transformados. A gente está tão tendo comunhão com o Senhor, tocando na palavra do Senhor, recebendo essa palavra que a gente está como um espelho e agora a gente começa a receber e começa pouco a pouco a refletir. E uma coisa interessante, já chegando ao final porque passa muito rápido, é que no alimento diário também. Quem quiser, irmãos, você não conhece o alimento diário, é esse livro aqui, ó. E é um devocional, onde tem pequenas porções justamente para você ter contato com o Senhor, né? E uma coisa muito interessante que o irmão fala é que o princípio da alegria, que é o que faz Deus, a felicidade é o dar. Isso é muito forte, sabe? Porque pronto, você está se alimentando agora, eu estou muito feliz porque eu estou me alimentando do que os irmãos estão falando para mim. Eu também, e aleluia. Mas sabe qual é a questão agora? É que isso que nós estamos recebendo, agora nós precisamos dar. Deus todos os dias, até o irmão compartilha, Deus é o doador universal. Ele nos dá tudo. A gente está aqui respirando, essa água foi Deus que deu. Tudo, os irmãos foi Deus que deu. Então o que é que a gente precisa fazer agora? Compartilhar aquilo, né, que a gente está recebendo no Senhor. Para que outras pessoas também possam receber isso e possam fazer parte e experimentar essa satisfação e essa alegria. Para que as pessoas também possam ser iluminadas
mas não iluminadas para que a gente diga assim, você é assim, 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 assim. Não, mas é para que essas pessoas vejam a condição delas, clamem ao Senhor e recebam alegria e satisfação que vem do alto. Nossa função é simplesmente levar as pessoas para o alto. Amém. Você não precisa fazer muito. Você precisa apenas falar para as pessoas, mostrar para as pessoas, abrir sua boca e levar as pessoas para outro patamar. Quem já participou de eventos evangelísticos, né, de movimentos assim, posso orar por você. A gente vê logo, quando a gente ora por uma pessoa, muitas vezes as pessoas estão precisando daquilo, quando a gente, posso orar por você? Quando a gente ora pelas pessoas e as pessoas realmente creem naquela oração que a gente está fazendo, preste atenção no semblante delas, muda. Por quê? Porque a gente leva elas a uma outra esfera. Exatamente. Então, já chegando ao fim, né, nós queremos encorajar você que está nos acompanhando. Todos os dias, talvez até agora. Invoque o nome do Senhor, vá à palavra e saia da esfera. Talvez você esteja passando por um problema grande. Talvez você esteja preocupado com a Rússia e a Ucrânia. Qual fim vai levar? Vai ter terceira guerra mundial? Não vai ter? Saia dessa esfera. Quanto mais você se alimenta disso, mais você é puxado para baixo, mais você é puxado para a terra. Quanto mais vazão você dá para as suas preocupações, mais você é arraigado à terra. O que é que você precisa fazer? Buscar o alto. Sobe o monte. Andando na terra com os olhos no céu. Andando na terra com os olhos no céu. Isso aí. Então esse é o nosso encorajamento para vocês. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar esse tempo. Só não foi melhor porque é curto e a gente ainda teria tanta coisa para compartilhar. Mas muito obrigado. Obrigado, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E fiquem na paz. Desfrutem e que vocês possam ter uma experiência altaneira nos altos. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor.